boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao stand da SKA. Daremos início agora a mais uma apresentação sobre o conceito de manufatura avançada. Nos últimos tempos, estamos falando muito sobre a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, aqui no Brasil denominada como a manufatura avançada. Desde o surgimento da computação com as máquinas CNCs, chegou o momento de introduzir a colaboração no ambiente fabril, na nossa indústria. E é a partir daí que nós temos a manufatura avançada, onde nós temos como os principais pilares da indústria 4.0, esses 9 pilares, tendo ali desde a robótica, simulação, sistemas de integração, internet das coisas. E nessa nossa apresentação nós vamos focar nestes 4 pilares, onde nós temos sistemas de integração, onde prima-se por uma maior integração entre todas as áreas e todos os sistemas envolvidos dentro da indústria, desde a engenharia, passando pela manufatura, sistemas ERP, toda a parte de controladoria, toda a integração entre esses sistemas de uma forma que a informação ela esteja disponível para todas as pessoas em tempo real. A partir daí nós também temos um outro pilar, que é a simulação, onde trabalhamos com o conceito de simulação virtual do produto de forma a validar o produto antes mesmo da sua produção e verificar através de uma simulação virtual se um determinado produto ele vai suportar um determinado esforço, se ele vai suportar uma determinada carga e funcionar conforme projetado. Temos também a internet das coisas, onde nós temos a conexão de todas as coisas. Nós temos hoje uma estimativa de que 25 bilhões de coisas já estão conectadas e a estimativa é que até o ano de 2020 esse número chegue à casa de 50 bilhões. E como transportar isso para o chão de fábrica, fazer com que todas as coisas envolvidas no processo de manufatura também estejam conectadas. E por último, não menos importante, nós temos a manufatura aditiva, conhecida também como a impressão 3D, onde nós conseguimos acompanhar aqui no nosso stand, no stand da SKA, 2 máquinas trabalhando e exatamente produzindo peças com um novo método aí conhecido como a revolução do processo de manufatura, que é a manufatura aditiva. Para ilustrar esse processo, nós vamos caminhar por algumas das principais etapas dentro dessa nossa fábrica virtual, onde nessa nossa fábrica virtual a primeira parada que nós vamos ter, o primeiro processo que nós vamos avaliar é o início da concepção do produto, de todo o planejamento feito através da gestão do ciclo de vida de produto, aonde, utilizando uma ferramenta de gestão de ciclo de vida, um sistema PLM com atribuição de tarefas, o agendamento dessas tarefas, a definição de cronogramas, a definição de requisitos de desenvolvimento de produto, fazendo o controle através de uma plataforma única, que é a plataforma 3D Experience da Dassault. A partir do momento que tem já estabelecido todos os requisitos, definidos os cronogramas, tarefas e todas as áreas envolvidas no processo de desenvolvimento do produto, chegou a hora de irmos até a engenharia, onde dentro da engenharia teremos todo o desenvolvimento de projeto utilizando a ferramenta CAD 3D como o SolidWorks, utilizando das suas ferramentas não só para um desenvolvimento de projeto de uma forma mais intuitiva, mas também utilizando ferramentas do SolidWorks de forma que nós possamos jogar para o modelo 3D todas as informações relacionadas à manufatura daquele item, daquela peça, daquele produto, de forma que essa informação seja disponibilizada para a manufatura de forma online e eletrônica. Avançando na nossa fábrica virtual, nós chegamos na etapa da validação do produto. Ou seja, nós temos já o desenvolvimento de projeto, utilizando o SolidWorks, chegou a hora de validar se esse projeto ele vai funcionar a partir do momento que nós tivermos o nosso produto construído, fabricado. E para fazer essa validação, nós vamos fazer uma validação virtual, utilizando também o SolidWorks e suas ferramentas de simulação, podendo fazer simulações cinemáticas, verificar se um determinado equipamento, dispositivo, um mecanismo, se ele vai suportar um determinado esforço, quantos ciclos ele vai suportar, ou seja, qual vai ser a vida útil desse produto. Tudo isso podendo ser estimado antes mesmo da fabricação do primeiro item. Dessa forma a gente consegue reduzir a quantidade de protótipos, reduzindo assim os custos de fabricação e o tempo de lançamento desse produto ao mercado. Falando ainda sobre a validação, nós temos um outro processo muito importante nessa etapa, que é o processo de impressão 3D. Inclusive que as senhoras e os senhores podem observar dentro do nosso estande as impressoras trabalhando, onde nós temos peças sendo fabricadas não só
peças para validação como um protótipo, fazer uma validação visual ou até mesmo ergonômica para ver como é que o produto ele vai ficar depois de fabricado, mas também utilizando a impressão 3D para produzir peças de uso final. Ou seja, eu posso tirar diretamente dentro de uma máquina, uma impressora 3D, uma peça que vai ser utilizada no meu equipamento, na minha máquina, e a partir dali ela sair funcionando. Ou ainda, nós podemos utilizar o processo de impressão 3D para a fabricação de dispositivos de montagem, dispositivos de usinagem, ou ainda, como nesse exemplo que nós temos aqui, a impressão 3D sendo utilizada para a fabricação de um molde de injeção, onde esse molde, depois de impresso, ele vai ser montado diretamente numa máquina injetora e a partir dali nós teremos o processo de injeção de peças plásticas, reduzindo assim drasticamente os custos envolvidos com o processo de fabricação de peças em geral e principalmente moldes. Continuando na nossa fábrica virtual, nós temos a próxima etapa, que é a partir da validação desse projeto, nós vamos iniciar a fabricar todas as peças envolvidas no projeto em estudo aqui. E nesse nosso projeto, nós temos algumas peças que são peças usinadas, outras são peças de chapa que precisam ser cortadas numa máquina de corte. E chegou o momento de nós fazermos a programação do processo de usinagem. E para isso, nós utilizaremos aqui o EdCAM, trabalhando em total integração com a engenharia, com toda a definição já feita lá no momento do desenvolvimento do projeto. Essas informações elas serão reaproveitadas dentro do software CAM, aqui no caso o EdCAM, de forma que estratégias inteligentes sejam aplicadas a essa peça e tenhamos assim um ganho considerável em tempo de usinagem. Por exemplo, utilizando a estratégia de usinagem Waveform, podemos chegar até uma economia de 80% no tempo de desbaste, reduzindo assim drasticamente os custos com a fabricação dessa peça no momento da usinagem. E dentro do EdCAM, nós vamos poder fazer a simulação do processo antes mesmo de enviar essa programação para a máquina, verificando situações e prevenindo problemas, como problemas de colisão da ferramenta com a peça ou da ferramenta com a máquina, ou até mesmo verificando situações de acabamento superficial antes mesmo de enviarmos essa programação para execução no chão de fábrica. Como nós estamos falando de processo de fabricação, nós temos também no nosso equipamento algumas peças de chapa que compõem a proteção desta máquina. E essas peças de chapa precisam ser cortadas aqui no nosso caso, por exemplo, numa máquina laser. E para isso nós faremos a programação utilizando o software Lantec, fazendo a programação de máquinas oxicorte, plasma, laser, funcionadeira, jato d'água. Nós vamos reaproveitar novamente todas as informações oriundas lá da engenharia, do desenvolvimento de produto, e todas as peças de chapa serão exportadas automaticamente para o software de programação Lantec, já com o reconhecimento de informações determinadas no momento do desenvolvimento de produto, como o material da peça, a espessura, a quantidade daquelas peças dentro do conjunto, e a partir daí, a partir dessa integração entre CAD e CAM, o Lantec ele vai ser capaz de verificar todas as peças necessárias para a produção, verificar as chapas disponíveis no estoque e assim calcular o melhor aproveitamento de material, de forma que se reduza o desperdício de matéria-prima, com a otimização do uso de chapas e a gestão dos retalhos que irão sobrar a partir desse corte. Uma vez programado todas essas chapas, basta enviar e disponibilizar para que elas sejam cortadas na máquina laser. Dando sequência no nosso processo, navegando pela nossa fábrica virtual, chegou o momento de acompanhar e fazer a gestão de tudo aquilo que está sendo produzido. No caso, fazer a gestão da produção. E aí nós utilizamos, nesse caso, uma ferramenta MES, onde tudo começa com a coleta de dados de produção, onde nós temos em cada um dos equipamentos do chão de fábrica, e não só em máquinas automatizadas, mas operações manuais também, um coletor, um hardware que vai ser capaz de coletar todas as informações relacionadas à produção, inclusive este hardware, esse terminal, vocês podem acompanhar ele em funcionamento no centro de usinagem que nós temos aqui no nosso stand. E dessa forma o operador ele vai ser capaz de indicar qual é a ordem de produção que ele está executando naquele momento, qual é o código da peça. Quando a máquina parar, esse terminal ele automaticamente vai identificar que a máquina ela parou a produção e vai aparecer para ele uma lista para que ele possa justificar e identificar ali a razão, a causa daquela parada. Dessa forma, com a inserção de todos os dados de produção a partir do chão de fábrica, seja numa máquina automatizada, ou seja em operações manuais como montagem, solda, pintura, essas informações vão alimentar o sistema MES.
de forma que todas as informações estejam ali disponíveis para a extração de relatórios. Relatórios esses que vão ser de extrema importância para a tomada de decisão, onde o gestor ele pode verificar por que a minha máquina ela está parada há tanto tempo, quais são as causas. Ter a resposta para a seguinte pergunta: eu preciso aumentar a minha produtividade, será que eu preciso comprar mais uma máquina? Ou daqui a pouco eu tenho uma máquina que ela está gerando um grande volume de manutenção e horas paradas em função de problemas, e eu, simplesmente fazendo um reparo nela eu consigo aumentar a eficiência daquela máquina. Então o sistema MES ele justamente ele vai fornecer dados, respostas para essas perguntas para que as decisões elas possam ser melhor tomadas. Continuando pelo tour na nossa fábrica virtual, a partir do momento que nós temos a produção de todas as peças envolvidas nesse nosso produto, nesse nosso projeto, nós temos o momento da verificação da qualidade. E aí nós temos processos de inspeção de qualidade, sendo que a SKA atua com o fornecimento de apalpadores, que basicamente podem ser utilizados para medição em processo. O que significa medição em processo? Significa que no momento que eu estou usinando uma peça, eu posso já fazer uma verificação de medidas para que, se eu tenho algum problema relacionado ao dimensional de uma peça, eu consiga corrigir aquele problema naquele instante e não usinar mais 5, 10 peças, que vai ser o momento que eu vou finalizar aquele lote e aí sem retirar uma peça e levar para a qualidade para fazer um processo de inspeção e aí eu verificar que eu tenho um problema. Meu tempo de resposta ele vai ser muito mais rápido. Então eu vou conseguir identificar um problema no momento que ele aconteceu utilizando os apalpadores MH. Inclusive nós temos um em funcionamento no centro de usinagem que está aqui no nosso stand. Ainda falando sobre o processo de inspeção e qualidade, nós temos informações que são oriundas da engenharia a partir do momento que os projetistas precisam identificar dentro do SolidWorks quais são as cotas críticas para o processo de inspeção da qualidade. E o SolidWorks ele vai promover ferramentas que vão justamente automatizar esse processo de identificação dessas cotas que são críticas para o processo, de forma a gerar relatórios e a qualidade possa trabalhar justamente baseado nessas informações geradas pela engenharia, inclusive importando as informações, os relatórios de medições de uma máquina tridimensional e jogando para dentro dessa ferramenta do SolidWorks e assim trabalhando com o processo de inspeção da qualidade com maior eficiência. E a partir do momento que nós temos todo esse processo em andamento, desde o desenvolvimento de produto até a fabricação, passando pela gestão da produção e inspeção da qualidade, todas as pessoas envolvidas em cada uma das etapas desse processo podem acompanhar o andamento, a conclusão de tarefas, o atendimento de requisitos do desenvolvimento de produto, com a gestão do ciclo de vida desse produto, através da ferramenta PLM, e verificar assim o andamento e conclusão do nosso produto como um todo dentro do chão de fábrica. E é dessa forma que nós finalizamos a nossa apresentação do conceito da manufatura avançada. Muito obrigado a todos.